Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um atendimento fraterno do Grupo Anjo de Luz. O meu nome é Luiz Eduardo e eu sou membro integrante do grupo. E, como eu disse, esse é o programa Atendimento Fraterno do Grupo Anjo de Luz. Orai e vigiai sempre. Luz, paz e bem. Então, gente, antes de dar início à nossa palestra, eu gostaria de convidar todo mundo a fazer comigo o mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjo de Luz. Esse mantra ele nos conecta com o Criador. Então, caso queira, feche os olhos e repita comigo. Hoje eu me perdoo, e nesse momento perdoo a todos. Peço perdão. Sinto muito. Eu me amo. Amo a todos. Sou grato. Estou livre. Todos estão livres. Assim é, assim será. Está feito. Amém, amém, amém e amém. Para completar, agora vamos rezar junto o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus, que é o maior a nos guiar. Por favor, fechem os olhos novamente e me acompanhem. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz, para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz. Eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz. Eu vibro na luz. E permaneço na luz por toda a eternidade. Bom, pessoal, agora eu vou apresentar um pouco do tema de hoje, que é o Evangelho no Lar, que é uma realidade que está, né, presente na doutrina espírita desde o seu primórdio, desde o início, e que depois de muito estudo e depois da compreensão do tema, a gente vê como que é importante, criar esse hábito e que seja uma coisa de convívio e de realidade diária na casa de todo mundo, porque é muito importante mesmo. Então, vamos lá, né, pessoal? Um pouco do resumo sobre o Evangelho no Lar e sobre a sua importância. A história da doutrina espírita, ela conta com uma série de manifestos e uma série de momentos que contam um pouco mais sobre a importância de uma rotina do Evangelho no lar. O Espírito Emmanuel, por exemplo, é um dos mais conhecidos na doutrina espírita. Ele já alertou várias vezes sobre a importância do culto do Evangelho no lar, afirmando que a presença do Mestre Jesus vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, tratando não como um aprendizado ou como algo assim opcional, mas como uma necessidade para a gente manter os nossos estudos, para a gente manter a nossa conexão com Deus, com Jesus, sempre o mais estreita possível. Outros exemplos, né, de espíritos importantes que já nos alertaram sobre a importância do Evangelho do Lar, Bezerra de Menezes e André Luiz também se manifestaram positivamente sobre a propagação do culto do Evangelho no lar como uma forma de divulgar a palavra de Cristo e estabelecer uma rotina familiar de prece e de entendimento. Mas por que é importante a gente estabelecer o Evangelho no lar como uma rotina? Claro que isso vai de cada um, né? Cada um pode assimilar a importância do Evangelho no lar para si. O que que você está ganhando com isso? O que que você busca com o Evangelho no lar na sua própria casa? Mas aqui o que eu procurei trazer para nossa conversa, para nossa aula, são alguns objetivos um pouco mais gerais e um pouco mais é, gerais sobre o estudo do Evangelho e sobre como ele pode ser um benefício para a gente. Vamos lá. Estudar a palavra de Cristo diariamente nos faz compreender esses ensinamentos, nos elucidando um pouco mais sobre como manter uma conduta mais moral. Em algumas aulas do grupo, a gente já discutiu muito sobre moral, sobre doutrina espírita, sobre como são assuntos muito congruentes. Então, esse estudo diário nos ajuda muito nessa causa. O Evangelho no Lar também cria nos lares o hábito de se reunir em família, despertando e acentuando nos familiares os sentimentos de fraternidade. Isso eu acho muito bacana, porque
A gente vive num mundo moderno, num mundo que as coisas são muito líquidas, né? Que os contatos são tão poucos e às vezes cada um está preso nos seus próprios problemas, presos no seu próprio mundinho, no seu próprio trabalho, na sua rotina, e criar uma rotina de estudo com a família para que todo mundo se aproxime, todo mundo esteja na mesma sintonia, esteja sintonizado na mesma tarefa, na mesma função, todo mundo buscando a mesma coisa como o estudo do Evangelho, é uma coisa muito bacana e é uma coisa que a gente perdeu muito, né? Nos últimos anos. A gente também já discutiu muito isso aqui no grupo, em algumas outras aulas, sobre como a modernidade, a tecnologia pode nos ajudar, mas também nos atrapalha. Então, esses momentos, de família são muito importantes e, com certeza, o estudo do Evangelho ajuda muito com isso. Essa rotina de estudo também ajuda na higienização e na elevação do padrão vibratório da residência, o que faz com que o ambiente do lar e aqueles que morem lá vibrem e manifestem mudanças positivas para suas realidades, tanto individuais como para o mundo todo. Então, você sai da sua rotina, sai dos seus problemas, junta com a sua família, todo mundo na mesma vibração, todo mundo buscando e emanando para o universo pensamentos positivos, coisas positivas que podem acontecer com o mundo. Então, isso é mais uma vantagem de se reunir para estudar o Evangelho no lar. Outra coisa que a gente pode ver como um benefício assim geral do Evangelho no lar é que propicia um momento de comunhão de ideias e de sentimentos entre os familiares. Então é o que a gente volta lá naquele primeiro ponto. Todo mundo muito preso à rotina, todo mundo muito separado, vivendo vidas muito individuais, mesmo que todo mundo na mesma casa. Então esse momento de reunião coloca todo mundo no mesmo pote, né? Coloca todo mundo atrás de um mesmo objetivo e sentados e reunidos a fim de fazer uma única coisa, que é estudar o Evangelho e entender mais a palavra de Cristo. Então, é uma coisa muito importante. Isso fortalece muito os laços de compreensão, de amor, de empatia, de solidariedade entre os familiares. Então, muito, muito legal mesmo. Aí muita gente pode se perguntar, tá, eu não tenho o hábito de estudar o Evangelho no lar, então como que eu posso tornar isso um hábito? É claro que não tem uma receita, um caminho correto a ser seguido, mas existem jeitos, existem formas, claro, isso aqui é uma ideia. O Evangelho no Lar tem que ser um momento para cada um estudar isso da melhor forma que puder, para si e para sua família, mas, claro, estamos aqui para ajudar também, então, e vamos entender junto como é que isso pode se tornar um hábito mais fácil e cada vez mais comum dentro da sua própria casa. É importante que ele seja feito no mesmo horário, sabe? Manter uma rotina para que todo mundo da família se apegue àquela rotina e se apegue àquele hábito de, ó, nesse momento aqui eu não posso, eu tenho um compromisso com a minha família, um compromisso com o estudo, então isso é muito importante. Claro, estamos saindo de uma rotina e entrando em outra, mas são coisas completamente diferentes. Falando um pouco sobre a importância da prece inicial, para a gente iniciar os estudos, essa prece ela deve ser simples, breve e objetiva, que a pessoa que está fazendo essa prece fale do coração e fale o que deseja de bom para a família, que fale o que deseja para esse momento, busque aprendizado, busque harmonia entre as pessoas da casa. Então, isso é muito importante. Em seguida, a gente pode tratar da leitura do Evangelho, que pode ser realizada de forma sequencial, como a gente fez aqui no Grupo Anjo Luz, a gente já tem alguns vídeos estudando os capítulos do Evangelho, né, de forma sequencial, todos muito bacanas, inclusive, mas a abertura do livro também pode ser feita ao acaso, se a família for composta por pessoas de diferentes religiões, pode-se usar a Bíblia ou um livro importante daquela religião, mas também pode ser feito uma leitura curta, de livros curtos importantes, de mensagens evangélicas, como o Pão Nosso, por exemplo. Claro, tem outros exemplos, mas a gente apenas citando um aqui. Depois disso, depois
da leitura do Evangelho, do estudo em si. É importante que se faça a prece final, agradecendo a Deus e aos mentores, amigos espirituais, pelo auxílio recebido, pelo apoio recebido durante os minutos de estudo. Pedir, claro, pelo bem dos familiares e pelo lar, onde está ocorrendo o culto. E, claro, sempre importante falar do coração, tá todo mundo sintonizado, todo mundo na mesma energia. Então, falar do coração, falar o que sente, falar o que espera desse momento e como você se sentiu ao final do momento. Mas o mais importante de tudo, isso é uma opinião minha, tornar uma rotina dentro da casa e tornar uma rotina que não seja maçante para familiares, que seja uma coisa natural, que seja uma coisa que todo mundo tenha prazer junto em fazer, que seja um estudo bacana, um estudo leve, e que todos se sintonizem na mesma energia, que, sem dúvidas, é um momento muito agradável e que todo mundo tem muito a ganhar com esse estudo. Então, gente, é isso. Eu gostaria de falar um pouco da minha opinião, né, sobre o assunto. Gostaria de falar sobre como eu acho importante, sobre como o estudo do Evangelho ele tá imerso, né, na religião espírita desde o seu início, desde os primórdios, e como que realmente faz a diferença esse estudo em casa. Porque, claro, a gente pode frequentar centros, a gente pode assistir palestras, mas como é importante a gente ter a nossa forma de estudar e a nossa forma de enxergar e de ouvir a palavra e de assimilar cada uma delas, para que a gente possa orar e pedir pelo que a gente mais precisa da nossa forma e do jeito que a gente se sente mais confortável. Então, isso é sim muito importante, o, o culto do Evangelho ao Lar, e eu espero que essa aula tenha ficado muito clara e ficado, assim, dinâmica e tranquila para que todo mundo entenda como funciona o Evangelho no lar, como que ele pode ser feito, a importância dele, como que para o Espiritismo ele é importante. E, no mais, é isso. Gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus, a Cristo, e a equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada pelo Dr. Helmut, que é o mentor do Grupo Anjo de Luz, e agradecer a todo mundo que está assistindo a aula, seja no ao vivo, seja depois. É muito bom contar com vocês aqui nos vídeos do Grupo Anjo de Luz, que está crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Orar e vigiar sempre. Luz, paz e bem. Eu vejo vocês em breve em outro atendimento fraterno. Um prazer falar com todos e até mais.